O crime organizado na Inglaterra está concentrado principalmente em 3 grandes cidades: Londres, Manchester e Liverpool. A região de West Midlands, de onde vieram os Peaky Blinders, também se destaca nesse cenário, além da costa sul e da costa norte do país. Antigamente víamos outras áreas com o mesmo destaque, mas o panorama foi mudando ao longo dos anos e com a popularização dos grandes centros. O que se sabe é que a história das facções no país vem de uma época muito antiga e está viva até hoje, seguindo tradições até mesmo fora da lei. No vídeo de hoje então contaremos a história do crime organizado da Inglaterra. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem o segundo episódio do crime organizado, contando a história de como surgiram facções, máfias e grupos criminosos dentro dos países. E hoje a gente vai falar sobre a Inglaterra, lembrando que a gente já fez o primeiro episódio sobre a Colômbia e se você ainda não viu, vale a pena ver. Lá a gente conta principalmente a origem dos cartéis. Em algum momento a gente vai chegar a falar sobre eles no vídeo de hoje também, beleza? Hoje eu tô com o Digo Blackson por trás das câmeras e é ele quem vai me dar a meta de likes pra esse vídeo. E aí, meu querido, como é que tamo? Tamo bem. Hoje a meta vai ser 18.330 likes. 18.330 likes e vamos falar sobre o início das facções, porque esse início de cultura de gangue de rua na Inglaterra só começou por conta de uma mudança na legislação, certo? Uma mudança que na verdade foi muito boa, né? E que é essencial. Em 1833 a gente tem uma mudança direta na lei, onde ela impede ou ela bota uma restrição no trabalho infantil lá dentro da Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, certo? Lembrando que em 1802 a Inglaterra já tinha feito o primeiro documento sobre leis ali do trabalho, né? Onde o governo intervia pela primeira vez no contrato entre uma pessoa que estava empregando e um empregado, certo? Onde colocava limites. Naquela época eles proibiam que crianças trabalhassem até 10 horas por dia, olha só. E as mesmas crianças não poderiam mais trabalhar de noite. Então veio o pacote de lei Art Hope. Pô, imagina, mano, a criança, que a gente acha meio absurdo, né? A criança trabalhar e tudo mais, imagina trabalhar 10 horas, ela não podia trabalhar 10 horas, porque era normal. Eu lembro quando eu era pequeno, os pais falavam que era bem comum que eles começassem a trabalhar com 7, 8 anos, sim. E não era nem assim, não, eu trabalhava lá no sítio, ou trabalhava num lugar assim meio que escondido, não, era trabalhar mesmo assim, numa padaria, ia pedir emprego na padaria, tinha uma criança de 8 anos lá, botando o pão no saquinho e entregando pra você, tá ligado? Então, mano, o meu vô, ele trabalhou aos 7 anos no matadouro, ele matava, tipo, boi, carneava, fazia todos os cortes, e com 12 anos, tipo, 12 pra 13, ele começou na mineradora, tá ligado? Se você tinha na mina de carvão. Quando você tinha uns 14, 15 anos, se você não tivesse já 1 ou 2 empregos, não tivesse passado por 1 ou 2 empregos, você era olhado mesmo assim, pô, ou você é bem de vida, ou você é um incompetente, né? Era mais ou menos essa visão daquela época. Então imagina isso há 200 anos atrás, né? Nossa. Foi onde veio então a lei Art Hope. Esse cara, o Art Hope, ele é o filho mais velho de um cara chamado Conde de Art Hope. Esse conde tinha muita grana na época e ele comprou uma cidade literalmente para ter o poder sobre essa cidade e colocar o filho dele como representante da cidade política, que era um deputado da época. Então o filho dele foi lá e o filho dele era muito engajado com causas sociais. Ele não que ele fosse um cara que pensasse todo mundo, nem nada do tipo assim, mas ele era um cara mais engajado que a grande maioria naquela época. E ele queria mudar as leis e principalmente acabar com uma lei que chamava Lei do Milho. Essa Lei do Milho impedia que eles importassem na época milho de outros locais para fortalecer a economia local, certo? Então ele falou que isso estava quebrando cada vez mais a Inglaterra e estava forçando a Inglaterra a virar cada vez mais um local agrícola, né? Que foi o que aconteceu mesmo. E ele dentro dos bastidores foi ficando conhecido e em 1830 ele foi convidado a ser o primeiro-ministro, o que ele não quis. Então ele convenceu um outro cara a ser primeiro-ministro, que chamava Earl Grey. Quando o Earl Grey se tornou, então, o poderoso chefão ali do Reino Unido, ele tinha total moral pra mexer nas leis. Era o cara que fazia o que bem queria, né? E precisava de um cara assim pra poder mudar as leis em torno das crianças, obviamente. Então ele fez a primeira distinção entre criança e jovem, por exemplo. Ele colocava que de 9 a 13 anos eram crianças, de 13 pra frente eram jovens, certo? De 9 a 13 anos, qualquer um teria que estar estudando pra poder trabalhar. E foi uma primeira invenção boa nesse sentido, né? E antes dos 9 anos, então, a criança não poderia trabalhar. Olha só. Nossa, que doideira. Será que foi daí que surgiu a faixa etária? Provavelmente foi um dos primeiros projetos. Deve ter algum outro projeto no mundo que aconteceu paralelamente, mas o que a gente tem ali na Europa, né, onde estava acontecendo toda essa mudança que foi copiada pelo resto do mundo, foi a primeira grande mudança. Então a gente teve agora crianças que iam até 9 anos que não tinham o que fazer no período onde antes trabalhavam, né? E começaram a ir pra rua. Então olha que doideira. Como a criança não podia trabalhar, ela não tinha muito o que fazer e ficava ali na rua à toa. Ela também não podia contribuir financeiramente pra família e ficava meio que a Deus dará. Não tinha muito o que ser feito na época e também não era
uma época onde tinha internet, onde tinha eletricidade, onde tinha nada pra entreter a criança, ainda mais se você era uma criança muito pobre, né? Você mal tinha uma roupa pra vestir e era isso. E quando você normalmente não trabalhava na rua, não quer dizer que você não trabalhava, você ia trabalhar na roça da família ou alguma outra coisa do tipo. Mas mesmo assim, isso deu ali uma brecha pro aumento de crimes, principalmente de jovens, lá no século XIX, nos anos de 1800, certo? Depois que as crianças começaram a fazer pequenos delitos, roubando fruta, coisinha do tipo, começaram a aparecer os adolescentes que também roubavam e começaram a roubar principalmente comida e cigarro naquela época. Então, era um crime considerado quase que bobo ali, né? Não tá interferindo ou estragando a vida de alguém por total, né? Não é tipo um assassinato ou tipo assim, é mais um furto ali. E foi visto meio que uma forma assim branda, tipo, a polícia meio que olhou, são crianças que estão fazendo isso aqui, o máximo que a gente pode fazer é dar um cascudo e mandar embora, entendeu? E assim eles tiveram tempo pra formar os primeiros grupos criminosos, que eram as primeiras gangues. Bom, a gente já viu gangue formada por religião, a gente já viu por etnia, a gente já viu por nacionalidade e por outros motivos. Aqui era basicamente por região. Se você morava em tal rua, que não tinham muitas ruas e avenidas naquela época, você pertencia à gangue daquela rua. Tanto é que o nome da rua e da região dão o nome para as gangues daquela época. Como por exemplo a gangue de Manchester, Bengal Tigers, que vem por conta da Bengal Street, que é o nome de uma avenida lá muito antiga, certo? Então ali em 1840 a gente tinha essa galera que saía para roubar normalmente para comer e que saía para roubar junto com irmãos, vizinhos e coisas do tipo, e que eram os primeiros grupos criminosos, mas que não tinha nada parecido com o crime organizado que a gente viu da Colômbia, né? E nessa época começamos a ter então alguns conflitos entre as gangues, que aqui a gente começou a ter um maior problema. O maior problema não era nem o roubo em si, era o conflito entre eles, porque aí vinha a destruição, onde eles realmente levavam tudo que estava pela frente, e além de destruir as coisas, eles ainda se machucavam muito, né? E para poder se diferenciar um do outro na época, o que tinha disponível era algum pequeno detalhe, um lenço que eles amarravam, um pedaço de pano que ia num tornozelo ou então ia no braço, justamente porque eles não tinham grana, e roupa naquela época ainda era muito caro, então eles não tinham muito como se diferenciar um do outro, né? Pô, isso é um bagulho bem doido, que uma vez eu vi um filme, acho que era do Brad Pitt, se eu não me engano, que é Gangues de Nova York, e daí tem essas gangues que os caras eram crianças e tudo mais, aí foi crescendo, viraram uns caras e eles brigavam, tipo, entre regiões assim, aí tinha uns azuis, tinha uns vermelhos, tinha uns verdes, e todos eles eram tipo assim, todos eram pobres, só que todos eles tinham a mesma roupa pra poder se diferenciar. E se você vê, Nova York, ela herdou muito das gangues ali que vinham do Reino Unido, então essas gangues que aparecem em Nova York no início ali, são muito parecidas com essas que eu tô falando dessa época aqui, porque muita gente saiu do Reino Unido e foi preencher ali locais em Nova York. Nessa época então começou o que seria o princípio do hooliganismo, que é uma briga por facção, que é uma briga meio que somos essa área, protegemos essa área, amamos essa área e odiamos a sua área, né? O hooliganismo depois foi se envolver diretamente com o futebol, onde os caras entraram dentro das torcidas organizadas e começaram a brigar entre si, até o ponto onde eles foram proibidos de entrar no futebol, e se entrassem os times iam ser banidos da Premier League, ou então iam ser banidos da Champions League e tudo mais. Teve que ter uma caça muito forte aos hooligans, né, pra acabar com a onda de violência que tava rolando na Inglaterra, porque tava se tornando normal, quase igual era aqui no Brasil e na Argentina, certo? Então esse início do hooliganismo tinha um outro nome, né? Quem pertencia a esse início era chamado de Scuttlers. Eles eram muito amadores, como a gente falou, eles não tinham uma grande reunião, qualquer um podia entrar e sair a hora que bem entendesse, e só pra vocês terem uma ideia, imagina que um garoto de um bairro vai sozinho até um outro bairro, ele pertence a um desses grupos, e ele é espancado aqui até perder a vida. Esse outro bairro vê o que aconteceu, acha que aquilo foi uma covardia, e se une junto da gangue local pra ajudar a bater na outra gangue, e vai até outra gangue. Nisso a gente teve, por exemplo, registrado por um jornal lá de Manchester, mais de 500 pessoas envolvidas num quebra-pau de 1879. Então, há mais de um século atrás, né, 150 anos atrás, os caras estavam brigando por conta de gangue, e mais de 500 pessoas por conta de região, por conta de uma rua, de uma avenida, por nada, na verdade, não, né? E olha só, parar pra pensar, é tudo na porrada, mano. Porque não tinha conquista, vocês entenderam que não tinha conquista? Você não ganhava nada, não é que você podia ir pra lá e agora você podia ir no bar que antes você não podia. Não, você não ganhava nada, era só um quebra-pau e vai pra cada um pra sua casa, entendeu? É coisa de louco, parece. Bom, então no início do século XX, a gente tem basicamente o crime organizado se espalhando por qualquer região que tenha uma área mais pobre ou uma área com esse tipo de problema, né? Do abandono das crianças nas ruas e tudo mais. Então, Birmingham é um dos primeiros locais que a gente lembra, principalmente por conta do Peaky Blinders, que foi agora homenageado recentemente com a sua história contada em uma série, né? E eles, na verdade, já estavam se destacando no final do século XIX, ali no final de 1800 ali já estavam atuando e ficaram nativos até o começo do século XX. Eles surgiram, como eu falei, nas áreas mais pobres ali de Birman, né? Mais próximo do que é chamada favela de Birman. E a principal diferença deles era a vestimenta, né? Que eles usavam um tipo de roupa de alfaiataria, né? Ou seja, uma roupa feita em específico pra pessoa, muito bem alinhada e tudo mais. Normalmente é utilizado em grandes eventos e coisas do tipo, né? E nessa época eles já começaram a se destacar um pouquinho
pouquinho mais, por quê? Pela organização, cara. Já que eles tinham essa preocupação com a vestimenta, eles tinham preocupação com o resto também. Eles, além de se envolver em briga besta, igual eu falei, em qualquer tipo de roubo, coisa do tipo, eles começaram a se envolver com apostas ilegais. E aqui a gente tem mais grana entrando pro grupo, tá? Quando entra mais dinheiro, entra também mais poder pra comprar armas e pra poder se expandir como crime em si, né? E a gente pode ver também que a visão dos caras era outra, né? Já era É porque tudo é um caminho meio óbvio. Lá também no cartel, desde o início, eles tinham o potencial de estar como já estão hoje, né? Só que no início eles não eram nem perto disso. Por quê? Porque precisava evoluir e precisava se expandir. É claro que a gente tá falando de evolução e expansão dentro do crime, que não é correto. Mas pra eles, como vendo do lado deles, a visão deles, eles precisavam dessa evolução e expansão, e era algo que precisava de tempo pra acontecer também. E uma coisa que ajudou naquela época outras gangues que conseguiram superar os Peaky Blinders e também se tornar muito maiores que eles, foi o transporte da Inglaterra, que melhorou muito. Ou seja, agora, algumas cidades e regiões que antes eram desconectadas, estão conectadas e possibilitavam, por exemplo, a pessoa sair de Birman para poder ir para Londres, né? A gente teve uma outra mudança muito importante aqui também. Ali no início do século passado, ou seja, de 1900 até 1950, a gente tem um controle das facções, e principalmente das gangues de rua. E depois esse controle é perdido, e elas voltam a poder principalmente de 1960 para frente. O que acontece em 1960? A gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, uma baixa no número de homens lá no Reino Unido, na Inglaterra, por conta da guerra. Muitos homens morreram, foram, não voltaram, ou voltaram com algum tipo de incapacidade, e por isso eles precisavam de homens que iam vir de países que tinham sido colônia da Inglaterra, como Jamaica, como Índia e países do tipo, principalmente o Caribe e a Índia ali, certo? Então essas pessoas começaram a se mudar para a Inglaterra, principalmente vindos da Jamaica, e ali surgiram os Rude Boys. Os Rude Boys existiam na Jamaica e eram igual esses caras aqui que a gente tá falando, ficavam nas ruas, atormentando, roubando, fazendo coisas do tipo. E eles foram a principal referência, por incrível que pareça, pros skinheads. Os skinheads da época viram esses caras e falaram, pô, a gente quer ser mais ou menos assim. E na época não tinha nenhum tipo de briga ou rivalidade por conta de cor, que depois foi acontecer, né, por conta de etnia. E era comum você encontrar os Rude Boys com os skinheads entrando ali em algum bar que era de soul pra poder tomar alguma gelado, algo do tipo assim, e ouvir um reggae ou então um soul. Olha que doideira. Foi assim que começaram então os skinheads lá na Inglaterra. Já nos anos 70 começa a ter um posicionamento político mais forte dentro do grupo dos skinheads e uma divisão muito grande. A gente tem todo tipo de skinhead hoje em dia. A gente tem linhas de esquerda, linhas de direita, linhas que são apolíticas, que não querem saber nada com política, e a gente tem uma linha muito importante que é a linha que lida diretamente com futebol, que são os hooligans, certo? Que aqui também não ligam pra esquerda, direita, não ligam se você é negro, se você é branco, se você veio da Índia, se você veio da Jamaica, se você é nascido ali em Londres, não importa. Importa se você é Aston Villa ou se você é Liverpool, se você é Chelsea ou se você é Arsenal, entendeu? Doideira, tem vários tipos de repartição. Tem um cara que olha e fala assim, você é da onde? Ah, você é jamaicano? Então contigo eu não ando. Tem um cara que olha assim, ah, você é jamaicano, mas é branco? Então eu ando contigo. Tem um cara que olha e fala assim, ah, você é jamaicano, você é negro, mas você é Arsenal? Então eu ando contigo. Tá então existem vários tipos de divisões, entendeu? Coisa de louco. Até por isso fica muito difícil para você dividir dentro da cadeia esses grupos e não gerar ainda mais violência lá dentro. Você vai acabar misturando, porque pra ser compatível tinha que ter muito tipo de conexão, entendeu? E algumas cadeias começaram a ser feitas justamente pra dividir esses grupos, como por exemplo, tinham cadeias próprias pra hooligans, certo? Então nessa cadeia a gente tinha divisão feita, de um lado era só Arsenal, de um outro lado era só Chelsea, do outro lado só Tottenham, e os times ali da capital eram divididos assim, certo? Outra cadeia teria divisão então já por outro aspecto. Ah, aqui a gente tem uma guerra por conta de etnia, então a gente vai ter de um lado os asiáticos e de outro lado a gente vai ter o Reino Unido, porque os principais alvos lá da Inglaterra não são os negros, os principais alvos são os asiáticos. Os asiáticos, principalmente na década de 90, a gente tem uma perseguição muito grande com eles, porque estavam sendo dados como ladrões de emprego, igual acontece sempre, né? Quando começa a vir muita gente de um mesmo lugar para dentro de um país, começa a ser acusado por estar roubando emprego dos que moram ali há mais tempo, né? E eu até fui dar uma pesquisada para ver sobre a perseguição da época, e eu encontrei uma matéria da Folha de São Paulo, de 2 de agosto de 99, publicada já na internet, olha que doideira, que diz o seguinte: é duro ser asiático no Reino Unido, e conta sobre um show que rolou lá em Londres, um show onde inclusive era feito por pessoas que eram do Paquistão, né, onde a maioria que tava ali era do Paquistão, e que rolou um carnaval fudido no final do show por conta dos caras serem asiáticos, basicamente por conta disso. Então muitos skinheads da época, isso aqui é a maior doideira de tudo, tá, eram antirracista, anti-nazi, mas ao mesmo tempo eram anti-asiático, que é uma forma também de racismo, entendeu? Então pra eles não era visto dessa forma, mas acontecia. E no meio disso tudo a gente teve a existência dos skinheads antinegros também, que eram os skinheads que eram racistas, certo? E com isso a gente teve alguns grupos de negros que se reuniram principalmente dentro das cadeias, assim como aconteceu ao redor do mundo, onde várias facções começaram a surgir de convivência de dentro de prisões, né? A gente teve alguns grupos que foram formados assim. Um deles é o grupo Johnson Crew, que é do final dos anos 80, que é formado principalmente por negros
contra brancos supremacistas da época. Eles protegiam quem estava preso, forneciam segurança para qualquer tipo de indivíduo que pagasse bem, com um cassino, por exemplo, e logo começaram a se envolver com a venda de drogas, certo? Nos anos 70 e 80 a gente tem uma mudança muito forte no tipo de crime que rola por aqui, que é quando a droga começa a chegar na Europa e o Reino Unido vira uma espécie de portão da Europa. Para poder chegar na Europa tinha que passar pelo Reino Unido, então todo o tráfico mandava tudo para lá, né? E quem conseguia receber essa mercadoria, obviamente, ficava muito rico. Então eles começaram a vender crack, fornecer segurança e comerciar outros tipos de coisa ilegal, né? E com todo esse dinheiro, o grupo se dividiu, porque não sabia mais o que fazer com a grana, como aplicar, se continuava na guerra e no meio do crime, ou se ia para outro tipo de atividade. Então surgiu uma nova guerra entre o próprio grupo em si. E aqui é onde vocês vão perceber uma grande diferença entre a Colômbia e a Inglaterra. A Inglaterra tem milhares de gangues, literalmente. A gente tem um levantamento de 2020, onde foram levantadas 2.800 gangues só na Inglaterra. Nossa. Então lá a gente tem assim muita gangue, tem divisão por tudo. A lealdade deles vai até a página 2, tá ligado? E já acaba. E é muito normal você ouvir falar que alguma gangue tava crescendo e do nada se desmantelou. Tipo, várias gangues nascem... Surgem de uma gangue. Pode surge crer. uma... Que nem aqui dos Johnson surgiram a Burger Bay Boys, que era uma gangue que surgiu dentro do grupo antirracista, que começou por isso, ganhou muita grana, mas não concordavam em como usar essa grana. E ali surgiu uma guerra entre os dois, onde os dois começaram a se matar. Olha que doideira, os dois queriam se defender dos brancos e começaram a se matar entre si. Porque... E começaram a morrer de novo homens negros. Tá ligado. Olha, que doideira, né? E isso continuou muito forte até 2010, quando de 2010 a 2015 a gente teve uma trégua que, por conta da trégua entre os dois grupos, a gente teve uma diminuição de mais de 50% da violência de forma geral, entre roubos, execuções e tudo mais, rolando em Birma. Então, olha o quanto eles realmente estavam ligados à violência local, né? Só que em 2015 a gente voltou a ter ali 20 tiroteios envolvendo os dois grupos e de lá pra cá a guerra voltou entre eles. Mas então em Birma a gente teve essa cultura de gangue que foi herdada, que foi então ampliada para vários cenários, desde o futebol até o cenário étnico e tudo mais, e nacionalista também. E agora a gente vai falar um pouco sobre Liverpool. Em Liverpool a gente teve um problema diferente, onde a gente teve a cidade sendo chamada de Smack City. Smack é uma espécie de apelido para heroína, certo? Então virou a cidade da heroína. Na época a gente tinha várias gangues pequenas, como eu falei, né? Literalmente centenas de gangues por Liverpool, e elas começaram a se tornar literalmente cartéis, ou seja, andar com fuzil, ter carrão, ter mansão, ter muito dinheiro, por conta do tráfico que estava acontecendo e por Liverpool ser uma grande cidade. Inclusive surgiu ali a máfia de Liverpool, que foi a primeira máfia a surgir no Reino Unido. A máfia de Liverpool tinha contato direto com o cartel de Cali, que a gente contou aqui um pouquinho da história deles no crime organizado da Colômbia, certo? Então ao longo dos anos, fazendo essa recepção ali de mercadoria, vários mafiosos de Liverpool ficaram muito ricos, como por exemplo Colin Smith, que foi um dos que ganhou mais grana na época, né? E chegou a ter 200 milhões de libras em fortuna ali. Pô, muita grana, né? Ser muita grana, né? Muita grana. E perto do que a gente tá falando até agora, você vê, tipo, até os maiores ainda são meio pequenos, né? Sim. Dentro da Inglaterra. E aqui a gente tá falando do cara que conseguiu 200 milhões de libras, só vendendo e recebendo, né? Hoje essa máfia de Liverpool, ela tem uma rede enorme de crime, que é espalhada pela Irlanda e por todo o Reino Unido, principalmente na Irlanda, tá? A Irlanda, igual o Diego falou ali, a gente tem imigrantes irlandeses que vão, inclusive, pra Nova York, que também montam facções. Inclusive, existe até um preconceito com irlandês, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, por conta dessa época aqui. E esses se espalham pela Irlanda, por todo o Reino Unido, vão para outros países europeus, como por exemplo a Holanda, e fazem essa distribuição pro resto do continente, certo? E nos anos 90 a gente tem o auge da violência em Liverpool por conta dessas facções que estavam coexistindo, né? Na época teve a execução de um mafioso chamado David Unge, e por conta da morte dele a gente teve 6 tiroteios em uma semana, o que não era comum para a cidade. Por conta disso, a polícia passou a utilizar abertamente armas contra o crime, ou seja, começou a ter tiroteio entre policiais e criminosos que não tinham nenhum lugar da Inglaterra. Então tava começando a se parecer cada vez mais com o que é aquilo. Você vê, qualquer cidade do Brasil parece ser mais violenta do que a cidade mais violenta da Inglaterra, mas a gente tá falando sobre o crime de lá, né? Então em Liverpool a gente teve aí 3.387 crimes envolvendo armas de fogo de 97 a 2001, o que já é um número considerável, né? Mas como eu falei pra vocês, eles se tornaram uma máfia, a máfia de Liverpool. Quando se torna máfia é porque os caras conseguiram se infiltrar e conseguiram sucesso, né? Estão no meio da sociedade já e provavelmente não vão sair mais nunca, né? E foi o que aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de como a máfia tá realmente infiltrada em tudo, né? O Gerrard, que talvez seja o maior jogador da história do Liverpool, né? Que é o grande capitão do Liverpool e que hoje, inclusive, é um técnico. Eu não sei se ele tá no Aston Villa ainda, mas ele tava. Tem a filha dele, a Liliela, que tem 18 anos, que tá namorando um cara que é filho de um mafioso. Oxi. Que é um filho dessa máfia de Liverpool. Olha que doideira. Mano. Inclusive, o Gerrard chegou a fazer uma ligação ali, né, de vídeo com um cara que é o pai do genro dele, né?
que é mafioso, e o cara tá, tipo, em fuga, ele tá fugitivo da polícia, tá foragido, e o Gerrard chamando ele pra assistir um jogo do Liverpool com ele. Isso que eu ia falar, os caras não podem nem, tipo, marcar um jantar pra conhecer a família. Não, isso aí é a coisa pra explodir ali no Gerrard. E se vocês pesquisarem sobre o Gerrard, tem, sobre o Giggs, que também é do País de Gales, tem, verdade, sobre o Rooney tem envolvimento com essas gangues de rua, porque igual eu falei, é muito comum. É muito normal. Inclusive, a maioria das crianças ali que tem um tempo vago fazem isso quando são criança. Ou, tipo, saem pra roubar uma coisinha aqui, ou pra atormentar alguém por ali. E tem vários níveis. Você começa dessa forma, mas tem realmente crime organizado vendendo crack na rua. Igual a gente falou. Tem locais dentro da Inglaterra que a gente tem pessoas viciadas em crack, gente vendendo e facções se enfrentando com fuzil e coisas do tipo. Só não é na mesma proporção que a gente tem, por exemplo, no Brasil, ou então na América Latina de uma forma geral, né? E assim, a gente tem em Manchester, por exemplo, divisões por conta de torcida organizada. A gente tem outros locais de divisões por conta do tipo, e eu acho que um último local que a gente tem que destacar aqui é Southampton, porque Southampton virou meio que o porto de chegada de todo tipo de coisa ilegal, principalmente de mercadoria que vinha da Colômbia. Eu vi, por exemplo, que eles acharam dentro de um container ali de bananas que vinha da Colômbia 3,5 toneladas de cocaína. Então, os caras botaram na banana? Botaram ali no meio. Então é comum a apreensão lá no porto de Southampton, e de lá eles distribuem para dois principais locais: Amsterdã, que é bem perto da Inglaterra, certo? E que já fica dentro do continente europeu, porque a Inglaterra, pra quem não sabe, é tipo uma ilhazinha aqui, o Reino Unido, é uma ilhazinha, um monte de ilhazinha, na verdade, né? E fica do lado do continente europeu. Eles fazem parte da Europa, mas eles não estão ligados diretamente, né? E eles mandam então ali pra Amsterdã, e de Amsterdã eles mandam pra todo o resto da Europa. Ou então eles mandam pra Hamburgo, que fica do outro lado do continente, já na Alemanha, né? Então lá na Alemanha eles conseguem mandar tanto pro lado ali mais próximo da Ásia, quanto pra própria Ásia. Então, os caras dominam o tráfico não só da Europa, como o asiático também. E por fim, a gente tem que falar de Londres, onde Londres, a capital, né, onde tudo acontece, teve ali o surgimento de grupos que foram chamados de mob, e que também eram muitos, né? E talvez a grande facção que existiu em Londres foi a Clerkenwell, que era conhecida também como Família Adams, ou a Team, certo? Que é como se fosse o time incrível, algo tipo assim, né? Ah, pode crer. A mídia aponta que esse grupo em si tem mais de 200 milhões de libras como riqueza, e é um grupo formado basicamente por familiares que são membros de famílias irlandesas, né? E eles ganham dinheiro com todo tipo de coisa: cafetinagem, tráfico humano, lavagem de dinheiro, venda de drogas, extorsão, todo tipo de coisa mesmo, entendeu? O nome da família é Família Adams por conta do sobrenome deles, que é mesmo Adams. Em 1980, o Terry e George Adams, junto com os irmãos dele, Thomas e Patrick, formaram o grupo, né? Depois eles convidaram alguns dos 8 irmãos que eles têm para participar do grupo, e alguns filhos de irlandeses também para participar. E nisso eles foram responsáveis diretamente por 25 execuções para manter ali a onda de crimes que eles estavam fazendo. Dentre os 25 crimes a gente teve ali policiais que perderam a vida, membros de outras facções, coisas do tipo. Só que os três acabaram sendo presos ali em 98, 2003 e 2007. Mesmo assim, os crimes não pararam. Em 2010, um sobrinho do Terry ficou conhecido em toda a Inglaterra por picotar 4 corpos, isso a mando dos Adams. E já em 2014, mais de 15 membros foram presos de uma vez só, mostrando que estão ativos até hoje, né? Como eu falei pra vocês, no Reino Unido a gente tem quase 3 mil gangues ativas, e a maioria tá ligada diretamente com a venda de drogas, né? Pode parecer que o crime lá é menor do que aqui, mas o faturamento é bem alto e equivale a quase 2% do PIB do Reino Unido, que é uma união de vários países, né? Eles faturam então por ano 37 bilhões de libras. Nossa, é muita grana, certo? E é de libra, mano. De libra, tá espalhado em vários pequenos grupos, mas existindo em todo local. É como se fosse um grande grupo, né? Só que é dividido em várias células que controlam regiões, né? Talvez seja o futuro, porque lá existe há tanto tempo. Talvez seja numa caminhada que a Colômbia ainda vai passar e vai chegar a ser. Porque talvez no futuro a gente tenha o cartel de Barranquilla, o cartel de Cali, o cartel de Medellín, e é tanto cartel que nenhum vai conseguir engolir o outro completamente, entendeu? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta pra gente um país que você quer ver a história do crime organizado por lá, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!